Olá, eu sou a professora Aline Florido. Pele branca, cabelo castanho claro na altura dos ombros. Olhos pequenos, de cor castanho claro também. Precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta e eu estou nesse lugar aqui especial. Tá achando estranho onde eu estou hoje? Eu estou gravando onde vocês não estão acostumados a me ver. Eu vou girar aqui para você ver onde é que eu estou hoje. Em aproximadamente 31 minutos. Olímpica de Engenho de Dentro Station, in about 31. Aqui é a Estação Olímpica do Engenho de Dentro. Ela fica no bairro do Engenho de Dentro, bem aqui, ao lado do Engenhão. E atende aos ramais de Deodoro, Japeri e Santa Cruz. Essa estação foi inaugurada inicialmente para desembarcar operários e materiais para a maior oficina ferroviária da época. Nas dependências dessa oficina, foi criada a Escola Prática de Aprendizes, que deu origem à Escola Silvia Freire. E quase 100 anos depois, em 1984, ao Museu do Trem, que abriga, entre outras relíquias, a Baronesa, a primeira locomotiva a operar no Brasil. Em 2008, depois que uma lei entrou em vigor para evidenciar a importância que o bairro passou a ter no cenário esportivo nacional, a estação passou a contar com o termo Olímpica no seu nome oficial. A estação sofreu uma grande reforma para os Jogos Pan-Americanos em 2007. Ainda em 2015 foi iniciada a expansão, visando ali as Olimpíadas de 2016. E no projeto tinha mais um mezanino, elevadores, áreas adaptadas para deficientes físicos. E aqui bem próximo funcionava o Museu do Trem. Agora está fechado por conta das restrições sanitárias da Covid-19. O Museu do Trem ocupa parte das antigas oficinas de trem da extinta Rede Rodoviária Federal, a RFSSA. Siga que ainda dá para ver em alguns lugares. O conjunto de galpões onde eram reformadas e consertadas as composições chegaram a ser o maior conjunto de instalações desse tipo na América Latina. Reformado e adaptado, o galpão abriga um acervo valioso que vai de mobiliário até locomotivas. Tem também relógios das estações, faróis, locomotivas, equipamentos para trens e para a construção das ferrovias. E lá são destaque a Baronesa, com Z mesmo, que é da grafia da época. E a primeira locomotiva a trafegar no Brasil. Tem também o carro imperial, fabricado na Bélgica, para servir o imperador Dom Pedro II. E o carro presidencial, que serviu Getúlio Vargas na década de 1930. Mas não é só a estação do Engenho de Dentro que tem importância para a nossa cidade. Toda a malha ferroviária, que é como a gente chama, o conjunto de trilhos, estações, assim, que circulam pela cidade, tem seu valor. E isso não é de hoje. Essa estação aqui foi inaugurada no ano de 1873. Faz as contas aí para ver quanto tempo já passou. Olha aí, vem vindo o trem. Mas agora a gente vai voltar para casa, porque daqui a pouco passa outra e eu tenho muitas histórias para te contar ainda. E aí, descobriu quantos anos tem a Estação Olímpica de Engenho de Dentro? A construção de ferrovias se relacionava à alta dos preços do café. Era, assim, uma necessidade diante do aumento das vendas no mercado internacional a partir de 1845. O trem de carga conduzia diretamente até o porto do Rio de Janeiro as mercadorias a serem exportadas. E aí, diante disso, o Irineu Evangelista construiu o trajeto ferroviário de 14 quilômetros, interligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a estação Fragoso, na Raiz da Serra, em Petrópolis. Contando com a presença de Dom Pedro II, a inauguração aconteceu em 30 de abril de 1854, quando Sua Alteza Real, como expressão de reconhecimento, concedeu ao construtor o título de Barão de Mauá. Depois disso, a locomotiva que realizou o percurso foi apelidada de Baronesa, uma referência à esposa do barão. E justamente é essa locomotiva que está lá guardadinha no Museu do Trem,
lá pertinho da estação onde a gente estava. A década de 1850 foi conhecida como a Era da Estrada de Ferro, um empreendimento que simbolizava naquele contexto o avanço e o progresso das nações. A partir daí, a malha ferroviária conduzia a população do Rio de Janeiro para além da Cidade Velha, favorecendo assim o surgimento de bairros ao longo dos trilhos e em torno das principais estações, as chamadas freguesias suburbanas. Bondes e trens tiveram importância significativa no crescimento da população dessas freguesias suburbanas e no processo de divisão social do espaço da cidade. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira da América do Sul a possuir linhas regulares de transporte coletivo sob trilhos de ferro. Bem implantadas, elas alteraram o modo de vida da população e até mesmo a configuração do espaço urbano. E alguns estudiosos até dividem a história do Rio em antes e depois da Revolução dos Transportes Coletivos. Os trens foram o primeiro transporte de massa do Rio de Janeiro. Mas você sabe o que é transporte de massa? É aquilo que carrega pão e bolo. Não, claro que não. Transporte de massa é tipo de transporte, assim, que consegue carregar grande quantidade de pessoas e de carga. E tem um percurso fixo, como o trem e o metrô. Já o transporte coletivo é aquele que tem uma capacidade um pouco menor em relação à quantidade de pessoas que carrega. E são usados para levar as pessoas até os transportes de massa. E aí estão os ônibus e vans. Bom, continuando. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, que atualmente é a central do Brasil, teve seu primeiro trecho inaugurado em 29 de março de 1858, da antiga Estação da Aclamação até Queimados. Essa é uma ilustração dela. Logo ali atrás, dá até para observar o Morro da Providência. O traçado da ferrovia avançava, levando consequentemente ao surgimento, no mesmo ano, de novas estações na cidade do Rio de Janeiro, como as de Cascadura, do Engenho Novo, de Machambomba, que é atual distrito de Nova Iguaçu, de São Cristóvão também, e de Sapopemba, que é atual Deodoro. E em 1861, foi a vez da estação São Francisco Xavier. Tais realizações, assim, promoveram não apenas o transporte de coisas e de pessoas, mas permitiram, a partir de 1861, a ocupação das chamadas freguesias urbanas. Antes, elas eram exclusivamente rurais, através dos trilhos que cortavam a cidade. Distante das áreas centrais do Rio, começaram a aparecer curtumes ou pequenos núcleos rurais, originados de antigas olarias, lugares onde se fabricavam produtos feitos de barro ou argila. Lá se fabricava coisas como telhas, tijolos, panelas, e ali ia formando pequenos vilarejos, onde a população mais desprovida de recurso foi morar. Com a procura de mais transporte, em torno de 1870, houve um aumento do número de composições e de estações também. Em 1883, começaram a ocorrer os primeiros trens de passageiro, surgindo em seu trajeto bairros como Inhaúma e Irajá. Ao longo da Estrada de Ferro Leopoldina, surgiu o bairro de Bom Sucesso também, em 1886. Sendo construídas e inauguradas as de Engenho de Dentro, em 1873, a do Meier, em 1889, e Madureira, em 1890. As pessoas que moravam nessas áreas correspondentes às freguesias suburbanas cortadas por esses trilhos passaram a produzir e a vender uma pequena agricultura hortifrutigranjeira, que abastecia principalmente a cidade. Nos anos que se seguiram, houve o crescimento da malha ferroviária pelo chão da capital do Império, que era aqui o Rio de Janeiro, que promoveu assim a concentração da população ao longo dos trilhos, nos locais bem próximos às estações, em áreas mais distantes do centro da cidade, já que era fácil se locomover até lá. E você? Mora perto de alguma dessas estações que eu falei? Você sabia que elas estavam ali há tanto tempo assim? E aqui a gente pode ver algumas fotos antigas, como a estação Dom Pedro II, em 1890, uma locomotiva utilizada nas obras de abastecimento de água do Rio, em 1899, as oficinas de Engenho de Dentro, em 1933,
uma locomotiva estacionada na Central do Brasil em 1947, a estação de Manguinhos, de 1950, e a estação de Bom Sucesso, também de 1950, a cabine do Engenho de Dentro, que está lá até hoje, reformada, mas essa aí é de 1959. Olha ela hoje em dia, que eu consegui gravar enquanto estava lá na estação. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu com toda essa evolução dos meios de transporte. Eu vou te mostrar alguns mapas que vão mostrar a evolução da área urbanizada da cidade do Rio de Janeiro. E isso está muito relacionado aos sistemas de transporte. Eu já falei aqui em outras aulas que o mapa é um meio de comunicação também. E que, assim como a fala e a escrita, um mapa transmite uma mensagem. Pois essa série de mapas aqui conta como a cidade do Rio de Janeiro foi ampliando a ocupação ali no início dos anos 1900. Fica de olho na área rosada. Nessa época, entre 1900 e 1920, o Rio era a capital do Brasil. E a área urbana inicia sua expansão pela área central e a zona sul. Pela legenda, a gente pode ver essa linha vermelha que é a ferrovia municipal. Isso mesmo, linha de trem. Repara como a área urbana acompanha os trilhos. Por causa da facilidade de ter um meio de transporte, as pessoas passam a ter acesso a outras áreas da cidade. Entre 1920 e 1940, a área rosada aumenta, mas continua acompanhando a ferrovia. E assim, muitas pessoas andaram e andam usando as composições sobre esses trilhos, fazendo a sua história e a da cidade acontecer. São pessoas que fazem a história da cidade. Na aula de hoje, a gente conversou sobre um meio de transporte que teve muita importância na nossa cidade, os trens. Com eles, foi possível ligar pontos das cidades que demorariam muito para ser alcançados a pé ou com outros meios. Sendo o primeiro meio de transporte de massa, ele levou e leva muita gente para lá e para cá até hoje. Ele evoluiu na sua tecnologia, nas suas máquinas, estações, mas com certeza carrega em seus vagões muita história. Mas não é só a história desse veículo, mas a história de pessoas que usam ele diariamente, ou até eventualmente. Que tal você conversar com seus familiares e descobrir histórias vividas por eles dentro de um vagão de trem ou de metrô? A história desse meio de transporte, desde sempre, se misturou com a história das pessoas. Descobre essas histórias, registra lá no seu caderno e depois compartilha com seu professor ou professora. E também com seus colegas. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia. E além de rever essa aula, lá tem quiz para você testar os seus conhecimentos, uma sessão também de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula de hoje. Além de muitas outras coisas imateriais, leituras, bem interessantes. Explora lá para conhecer melhor. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!